Oi, tudo bem? Eu sou a professora Camila. No vídeo de hoje, nós vamos produzir um texto juntos, um texto do tipo Você Sabia? Antes da gente produzir esse texto, nós vamos entender melhor o que é esse gênero textual, depois nós vamos ler um texto informativo para então fazer a produção de texto. Então vem comigo que a gente vai fazer juntinho. Vamos lá, então? Vamos fazer a produção do nosso texto do tipo Você Sabia que? Para isso, nós vamos fazer a leitura de um texto informativo sobre a anta. Então, toda vez que a gente for produzir um texto desse tipo, do tipo Você Sabia, nós vamos precisar estudar, ler, procurar informações que possam se apresentar como uma curiosidade. A gente vai precisar ler antes de fazer o texto. Bom, antes da gente iniciar a leitura do texto informativo sobre a anta, é importante que a gente relembre um pouquinho quais são as principais características do texto do tipo Você Sabia que? Então, aqui nós temos aí a ilustração da anta, e nós vamos relembrar quais são as características. A principal característica do texto do tipo Você Sabia é que é uma curiosidade e que se apresenta em forma de pergunta. Então o leitor ele vai ler uma pergunta que já tem a resposta e que vai trazer para a gente uma informação curiosa sobre aquele animal ou aquele tema que a gente possa ter escolhido para poder produzir o texto. Então é importante a gente lembrar que quando eu vou escrever um texto desse tipo, eu vou sempre terminar com um ponto de interrogação, porque afinal é uma pergunta, tá? Outra coisa importante que vocês não podem esquecer quando for fazer um texto desse tipo, é que ele é um texto curto, tá? É uma pergunta que vai apresentar uma resposta com uma curiosidade em um texto rápido, tá bom? Então agora eu vou fazer a leitura do texto informativo sobre a anta, vou fazer algumas pequenas explicações para vocês, mas procurem perceber quais informações, na sua opinião, elas são mais interessantes e podem ser utilizadas para fazer o texto Você Sabia? Anta. A anta Tapirus terrestris, esse é o nome científico da anta, é o maior mamífero terrestre brasileiro. Pertence à ordem dos mamíferos terrestres ungulados, da qual fazem parte os animais com número de dedos ímpares, como os cavalos e rinocerontes. Então, essa informação sobre a anta ser um mamífero, ela não é tão interessante. Mais abaixo vem uma outra informação que pode até gerar um Você Sabia, mas nós vamos continuar fazendo a leitura para ver se não tem outra informação que chame mais a atenção do leitor, né? Aqui no caso essa informação sobre a anta ter uma quantidade de dedos ímpares, né? Assim como os cavalos e os rinocerontes. Vamos continuar para ver se não tem uma informação que pode chamar mais a atenção do nosso leitor. É um animal de grande porte, podendo medir de 1,70 m a 2 metros de comprimento, chegando a 1,20 m de altura e pesando até 300 quilos. Então é um animal bastante pesado. Mas aqui nós temos informações sobre as características físicas, algumas informações mais técnicas, digamos assim. Então aqui nós não utilizaremos essas informações para produzir o nosso texto. Tem coloração marrom acinzentada, possui a narina como uma pequena tromba, uma crina que vai do pescoço até a fronte da cabeça. Ocorre em uma diversidade florestal de habitat e está associada a ambientes que possuem fontes de água por todo o ano. Se desloca tanto em mata aberta quanto fechada.
Aqui nós temos um parágrafo falando de mais uma característica física da anta, que é a cor dela, né? E o fato dela ter uma crina. E embaixo sobre o habitat. Vamos continuar, vamos ver se tem mais alguma informação. As antas são ótimas nadadoras. Isso acontece especialmente quando estão fugindo de alguns predadores como as onças. Observando aqui essa imagem, nós podemos ver aqui a crina, que fala o parágrafo anterior, e aqui a tromba. Ela está nadando nessa foto, nessa imagem, né? E aqui é uma informação bastante interessante, né? O fato dela se utilizar dessa habilidade de ser uma boa nadadora para se proteger. Vamos fazer a leitura do próximo parágrafo para a gente ver se tem alguma outra informação. Elas são importantes para a preservação dos biomas brasileiros, porque são responsáveis por espalharem sementes por onde passam. Para compensar a visão ruim, a audição do animal é bastante precisa. Então aqui nós temos duas informações bastante interessantes, né? A importância desse animal para a preservação dos biomas, né? Uma vez que ela vai espalhando as sementes, e essa questão da visão, ela tem, se nós voltarmos aqui para reparar, o olho dela é bem pequenininho, ela não enxerga tão bem, mas para compensar isso, ela ouve muito bem, então ela se utiliza bastante da audição. Eu escolhi, nesse momento eu vou escolher fazer o texto do tipo Você Sabia, utilizando a informação da habilidade da anta em nadar. Mas vocês podem escolher outras informações, as que vocês julgarem mais interessantes. Eu vou fazer com essa informação e depois a gente pode até rever. Então eu vou começar. Você sabia que? Eu posso colocar 3 pontinhos, ir para a linha de baixo, colocar o parágrafo e continuar o texto, agora sim, com a pergunta. Você sabia que a anta é uma ótima nadadora? E uma coisa interessante que nós podemos fazer, então percebam que aqui nós temos a pergunta e ela então terminou com o ponto de interrogação. E nós podemos colocar um texto, uma frase complementando isso, né? Então eu poderia dizer: ela utiliza essa habilidade para fugir dos predadores. Então há essa possibilidade de fazer uma frase bem rápida, bem curtinha embaixo, complementando a informação, a curiosidade trazida pela pergunta que você fez no Você Sabia, tá? Eu vou criar aqui um outro Você Sabia, utilizando a informação sobre a visão da anta. E nesse eu não vou colocar um complemento, vou fazer só uma pergunta rápida. Então, você sabia que a anta não enxerga muito bem? Poderia complementar, mas eu também posso deixar assim, que fica bastante satisfatório. O que é importante é a gente lembrar de sempre fazer a revisão. Então, terminou de escrever o seu texto? Volta lá e lê. Vamos voltar e ler esse daqui para ver se não tem nada errado. Você sabia que a anta é uma ótima nadadora? Ela utiliza essa habilidade para fugir dos predadores. Eu achei que ficou bom, não encontrei nenhum erro. É um texto que apresenta todas as características que fazem parte desse gênero textual. Você sabia, tá? Então,
Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí a produzir os próprios textos, tá bom? Um beijo e até mais!